Sabe aquela pergunta: o que é mais real? O mundo que a gente pode tocar ou a ideia que a gente tem dele na nossa cabeça? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa das maiores aventuras da história da filosofia, o idealismo alemão, para tentar entender essa conexão que é super profunda entre a nossa mente e a própria realidade. E esse aqui é o nosso mapa da viagem. A gente vai começar entendendo o que é o idealismo, depois vamos subir uma escada de ideias com os caras como Kant, Fichte, Hegel, e no final a gente vai ver por que esse pensamento, que tem mais de 200 anos, ainda está por aí, moldando o nosso mundo até hoje. Ok, então vamos mergulhar de cabeça no que é esse tal de idealismo. E para pegar a ideia central, acho que nada melhor do que começar com uma pergunta bem clássica da filosofia. Essa todo mundo já ouviu, né? Mas olha só, para os idealistas, a pergunta vai ainda mais fundo. Sem uma mente para sequer pensar, olha, uma árvore. Será que essa árvore existe de verdade? E essa pergunta leva a gente direto para o coração do que é o idealismo. A sacada central do idealismo é que a realidade, no fundo, é mental. Ela é baseada em ideias. Pensa nessa analogia do arquiteto. Um materialista olharia para um monte de tijolos e falaria: isso aqui é o prédio. O idealista não. Ele diria que o prédio de verdade mesmo é a planta, sabe? A ideia na cabeça do arquiteto. Sem essa ideia, os tijolos são só um monte de barro. É a ideia que dá sentido e existência ao prédio. E essa jornada toda começa com um gigante da filosofia, o Immanuel Kant. Só que ele não deu uma resposta final para a gente. Pelo contrário, ele deixou um problemão, que fica mais fácil de entender com a imagem de uns óculos de sol azuis. Imagina só nascer com óculos de lentes azuis grudado no rosto. Para sempre. Tudo que você visse no mundo teria um tom azulado. Esse mundo azul, para Kant, é o fenômeno. É a realidade, mas filtrada pela nossa mente e pelos nossos óculos. A gente nunca saberia qual é a cor real das coisas, o tal do númeno. A coisa em si, sem o filtro. Ou seja, Kant basicamente construiu um muro entre a nossa mente e a realidade pura. E disse: olha, desculpa, mas esse muro é intransponível. É claro que os filósofos que vieram depois dele não iam aceitar isso de boa, né? Eles olharam para esse muro do Kant e pensaram: ah, é? Então a gente vai escalar. E os primeiros a tentar essa escalada foram Fichte e Schelling. E o mais legal aqui é que esses pensadores não são ideias soltas, sabe? Tipo, cada um na sua gaveta. Não. Eles são como uma escada. Cada filósofo se apoia no degrau que veio antes para tentar ir um pouquinho mais alto e, quem sabe, resolver o problema que o Kant deixou para eles. Bom, o primeiro degrau dessa escada é o Johann Fichte. Ele olhou para o problema do Kant e teve uma sacada. A resposta talvez não esteja lá fora, no mundo, mas aqui dentro, em nós mesmos. Para Fichte, o ponto de partida de tudo é a consciência, o eu. Mas como é que o eu sabe que ele existe? A resposta é: só quando ele topa com algo que não é ele, um obstáculo, uma resistência. Isso é o não-eu, que é basicamente o mundo. E a coisa toda só fica completa quando o nosso eu reconhece que existem outros eus, ou seja, as outras pessoas. É quase como um perfil numa rede social. Pensa bem, o seu perfil, o seu eu digital, só ganha algum sentido de verdade quando ele interage com as postagens, os comentários, os seguidores, o não eu. Sem essa interação toda, ele é só um espaço vazio, não é? Beleza, subindo para o próximo degrau, a gente encontra o Friedrich Schelling. Ele achou a ideia do Fichte bem interessante, mas pensou, a natureza não pode ser só um obstáculo. Para ele, a natureza era algo muito, mas muito mais profundo. A proposta do Schelling foi a seguinte: a mente que observa, o sujeito, e o mundo que é observado, o objeto, não são coisas opostas. Na verdade, são duas faces da mesma moeda, uma unidade fundamental que ele deu o nome de o absoluto. A natureza não é uma coisa morta. Para ele era um tipo de espírito adormecido. Pensa nela como uma inteligência que está ali, em potencial, e que está despertando aos poucos. E o ponto mais alto de consciência que ela atingiu até agora somos nós. E isso tudo nos leva ao topo da escada, ao cara que pegou todas essas ideias e construiu um sistema filosófico gigantesco, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Para ele, o trabalho de quem veio antes ainda estava incompleto. Faltava alguma coisa. O Hegel olhou para o absoluto do Schelling e disse, basicamente, legal, bom começo, mas isso aí é só uma foto da verdade. E a verdade não é estática. Para o Hegel, a verdade é um filme. É um processo, uma longa, longa jornada que a consciência faz, evoluindo através da história. A ideia dele de fenomenologia funciona exatamente assim. Pense em como era a sua cabeça com 10 anos de idade.
As coisas que você acreditava podem parecer meio bobas hoje, né? Mas aquela fase foi absolutamente essencial para você se tornar quem é agora. A fenomenologia é exatamente isso. Um álbum de fotos da consciência humana, mostrando cada etapa da sua evolução. E o grande protagonista desse filme todo é o que o Hale chama de Geist, que a gente traduz como espírito. Mas calma, não tem nada a ver com fantasma, não é nada sobrenatural. O melhor jeito de pensar nisso é como se fosse o software da humanidade. É a cultura, a ciência, a arte, as leis, toda essa inteligência coletiva que a humanidade constrói e vai passando para frente século após século. Certo. Então essa consciência coletiva, o Geist, está numa viagem pela história. Mas qual é o motor que impulsiona essa viagem? O que faz a história andar para frente? Bom, para Hegel, a resposta está num conceito que é a chave de tudo: a dialética. A dialética é tipo um motor de 3 tempos que move tudo. Começa com uma tese, que é uma situação ou uma ideia que já existe, que está estabelecida. Isso, inevitavelmente, gera o seu oposto, a antítese. E aí, do choque entre essas duas, nasce uma síntese, que não é a vitória de um lado sobre o outro, mas sim uma nova fase que absorve o que tinha de bom nos dois lados e supera eles. E essa síntese vira a nova tese. E o ciclo recomeça, sempre avançando. Um exemplo muito poderoso disso é a dialética do senhor e do escravo. O senhor tem o poder, ele é a tese. Mas ao forçar o escravo a trabalhar, o escravo começa a aprender, a dominar a natureza, a criar. Ele se torna a antítese. No final das contas, o escravo se torna independente e cheio de habilidades, enquanto o senhor vira um dependente preguiçoso. Para Hegel, a consciência da liberdade surge do trabalho, não do poder. É uma virada de jogo total. Então tá, a gente chegou ao ponto crucial. Por que raios a gente deveria se importar com esses filósofos alemães de séculos atrás? A resposta é que as ideias deles estão por toda parte, mesmo que a gente não perceba. Alguém aqui já ouviu a palavra Zeitgeist? Espírito do tempo? Pois é, isso é um conceito puro do Hegel. É a ideia de que cada período da história tem uma vibe própria, um estilo. Pensa só como a música, a moda, as gírias dos anos 80 são totalmente diferentes das de hoje. Isso é o Zeitgeist em ação. É o estilo de uma época se manifestando em tudo. Para o Hegel, a história não é só um monte de coisa acontecendo ao acaso. Ela tem uma direção. Dizem que uma vez ele viu Napoleão marchando com suas tropas pela cidade dele e escreveu que tinha visto a alma do mundo montada a cavalo. Quer dizer, para ele, grandes figuras como Napoleão não eram só homens, eram ferramentas que o próprio espírito da história usava para poder avançar e criar uma nova síntese. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se a história é essa constante dialética de tese, antítese, síntese, será que a gente está mesmo caminhando para um final feliz? Para o saber absoluto? Ou será que cada solução, cada síntese é, na verdade, só o ponto de partida para um conflito totalmente novo num ciclo que nunca acaba? A escada do Hegel tem um topo? Ou ela sobe para sempre?